Vamos começar então essa live, que vai ser a primeira live dessa série que se chama Quero Ser Instrutor de Pilates. A série é dividida em 10 capítulos, cada capítulo tem um tema, né? O capítulo de hoje é Método Pilates Clássico e as oportunidades na era digital. Então, vou falar um pouquinho sobre vocês, sobre o método e sobre as oportunidades dentro do método nesse ano, nos próximos anos, e o que essa digitalização vai influenciar dentro do método, ok? Bom, então essa série de lives que eu vou fazer, elas são um aquecimento, né, para preparar para um workshop, que vai ser um evento no dia 31 de janeiro, às 20 horas. Nesse workshop que se chama Viva de Pilates, eu vou ensinar como viver de Pilates, assim como eu já vivo de Pilates, já trabalho com método há mais de 9 anos, esse ano vou completar 10 anos de que eu trabalho com método. E lá no dia 31 de janeiro, eu vou falar um pouco mais sobre esse método, como que ele transformou a minha vida, transformou a vida dos meus clientes. E se você quer também viver de Pilates, entrar nesse mundo do Pilates, se inscreva então no workshop. As inscrições são gratuitas, o workshop vai ser online. O link de inscrição eu deixei no Instagram, no meu perfil do Instagram. No Facebook tem também, já postei o link, mas eu deixei aqui na descrição desse vídeo, no YouTube também. Tá? Então, vocês podem clicar no link ali e fazer a inscrição no workshop. Tudo é ao vivo e não ficará gravado. Tanto essas lives da série Quero Ser Instrutor de Pilates como o workshop não ficarão gravados, ok? Então, quem não participar ao vivo vai ter que esperar em algum outro momento eu disponibilizar este conteúdo novamente. Certo? E para quem que é esse conteúdo? Tanto a série Quero Ser Instrutor de Pilates, como o workshop Viva de Pilates, é para quem já trabalha com Pilates e quer se aperfeiçoar e continuar estudando no método, né? E evoluir nas suas aulas, ter bons resultados, ou conhecer mais o clássico, né? Para quem não conhece ainda o Pilates clássico, ou para quem quer começar a trabalhar com o método Pilates, tá? Eu sei que eu tenho bastante pessoas que me seguem que são praticantes de Pilates e que a gente chama de Pilates lovers, né? E que gostam de saber um pouco mais, se aprofundar no método, também são muito bem-vindos nesses conteúdos que a gente realmente vai se aprofundar no método Pilates. Certo? Bom, então, primeiro de tudo, o que é o método Pilates? Para quem já trabalha com Pilates, talvez seja um pouco cansativo ter que ouvir o que é o método, já está cansado de saber, careca de saber, mas eu sei que tem muita gente que ainda não conhece o método, não trabalha com o método, e não sabe muito bem de onde que veio, né, quem criou. E aí eu vou, então, explicar agora aqui para vocês um pouquinho o que é o método Pilates, quem criou o método Pilates, mas eu vou explicar de forma bem resumida para a gente não ficar muito tempo nesse assunto, certo? Bom, então quem criou o método foi o Joseph Pilates. Ele nasceu em 1880, na Alemanha. Então é um alemão, né, um alemão que criou o método Pilates. E tem várias histórias em torno da vida dele, e eu não quero entrar muito nesse assunto da vida do Joseph Pilates, mas tem dois livros, 2 biografias que falam mais sobre a vida dele, que é um do Javier, que está em inglês e espanhol, e outro da Anna Hint, não sei como é que fala muito bem, ela é alemã e está em alemão e inglês, tá? Então tem essas 2 biografias que tratam mais a história do Joseph do ponto de vista histórico, a partir de registros, né? E não só do que a gente ouve falar. Eu vou pegar mais aqui sobre a história do método, tá? E que de fato a gente sabe que aconteceu. Então, de fato, em 1914, quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, o Joseph estava na Inglaterra. Durante essa Primeira Guerra Mundial, tem registro de que ele ficou na Ilha de Man, e aparentemente, quando teve o surto de influenza, em 1918, ele ali desenvolveu aqueles exercícios e que as pessoas que fizeram esses exercícios com ele não tiveram surto, não sofreram grandes consequências com a gripe e ficaram bem, enfim. Mas isso, assim, é um pouco nebulosa essa história. Ele realmente esteve na Ilha de Man, mas parece que a partir dali que começou a surgir, então, os primeiros passos do método Pilates, tá? O que, de fato, a gente sabe que foi importante para o método crescer e se difundir é que em 1926, Joseph Pilates foi para Nova York
né, no meio do caminho, né, foi de navio, e no meio do caminho ele conheceu a Clara, que se tornou a companheira de vida dele, né, que era enfermeira, e eles se instalaram num prédio que tinha muitos bailarinos, e Joseph abriu lá o primeiro estúdio de pilates dele, que na época ele não chamava de pilates, ele chamava de contrologia, né? E aí os bailarinos, então, foram os primeiros clientes do Joseph Pilates, e que foram muito importantes para difundir o método, certo? Seguiu ali naquele endereço trabalhando, é a 8ª Avenida 939, e até que ele faleceu em 1967, aos 87 anos. A Clara continuou trabalhando no mesmo endereço, junto com a Romana. Depois a Clara faleceu, a Romana continuou trabalhando dentro do método Pilates. Nesse meio do caminho, durante a vida de Joseph, ele formou várias pessoas, ele deu aula para várias pessoas, assim como para a Romana, mas a Romana trabalhou com ele até o final da vida, depois com a Clara. Então, vamos dizer que a linha da Romana segue um clássico bem mais... tem interferências, porque tem a percepção dela, né? Ainda tem a percepção dela, mas que se tornou até o final que trabalhou com ele até o final da vida. Então, a gente pode dizer que foi a que mais se aproxima do que Joseph Pilates criou. Mas tem outros elders, que a gente chama, outros anciões, que também tiveram esse contato com o Joseph, que também levam o Pilates clássico adiante. Mas é aquilo, né? Como um telefone sem fio. Tudo que a gente aprende e vai replicar acaba sofrendo algum tipo de alteração com os nossos conhecimentos, né? Porque a gente já tem algum tipo de influência. No caso dos bailarinos, era em relação à dança. E acaba que a partir do Pilates clássico começou a surgir outras linhas dentro do Pilates clássico, dando enfoques diferentes, um pouquinho, alguns detalhes diferentes. Não deixa de ser Pilates clássico. Tá? Com toda essas possibilidades dentro do mundo do Pilates, porque depois acabou se chamando Pilates, tentaram, né, restringir o uso do nome Pilates. Uma pessoa entrou com um recurso judicial para que somente ela pudesse utilizar o nome Pilates. E em 2001, né, vocês podem imaginar, esse recurso caiu por terra e o nome Pilates começou a se tornar genérico. Então, vocês veem aí, de 2001 para 2021, né, 20 anos que a gente pode utilizar o nome Pilates de uma maneira genérica. Então, não é algo assim... por mais que Pilates tenha muitos anos já, né, nasceu nos anos de 1920, para 2021, ainda assim, é um curto espaço de tempo que as coisas estão acontecendo, que agora está saindo estudos científicos comprovando a eficácia do método, que realmente acontece no método. Então, é antigo, mas ainda é recente, tá? Bom, essa é a história do método, né? É o que aconteceu até chegar nos dias de hoje. A gente viu que teve aí um boom, principalmente depois de 2020, né? Com todo mundo acessando a internet e buscando exercícios para fazer em casa. Teve um boom aí do Pilates, principalmente Pilates clássico, porque o Mat Pilates, exercícios de solo, acabaram ganhando destaque. As pessoas podiam praticar de casa, podem ainda, né, praticar de casa sem precisar ter nenhum equipamento. Mas não é somente essa sequência de exercícios, né? Não é somente movimento. Por trás do método tem uma filosofia, tem princípios, e talvez isso nem todo mundo saiba, né? Nem todo curso de formação de Pilates informa sobre isso, ou é tão rápida a formação que não tem tempo de se aprofundar, ou o tempo do instrutor entender o que é o método além dos exercícios. Então, o Pilates tem uma filosofia que, claro, aqui numa live eu não vou conseguir também me aprofundar, a gente vai ter outras lives que a gente vai pegar ponto a ponto do método e se aprofundar em cada um desses pontos. Hoje eu queria dar uma ideia geral, mas tem uma filosofia que é a completa coordenação do corpo, da mente e do espírito. O que é isso, né? Então, é começar o trabalho pelo corpo, né? Que é algo palpável, que a gente consegue perceber a mudança. Então, é começar a transformação através do corpo e através da presença no exercício, de estar concentrado no exercício, colocar todos os princípios do método no exercício, a gente consegue atingir a mente,
né? E aí as pessoas, quando fazem pilates, percebem que se sentem mais leve, né? Que se sentem mais uma coordenação melhor dos movimentos, enfim, são vários sentimentos que as pessoas têm, e isso está muito relacionado a essa conexão corpo e mente. E à medida que essa conexão corpo e mente se fortalece, a gente consegue, então, elevar o espírito, que para mim não tem uma maneira melhor de expressar esse elevar o espírito do que aquela sensação de leveza e de satisfação que a gente tem ao terminar uma prática do método Pilates. Se você não sente isso quando termina a sua prática, talvez você não tenha trabalhado Pilates, talvez você só tenha feito os exercícios de Pilates. Então, eu acho que aí é a chave que diferencia um bom instrutor de Pilates para alguém que dá exercícios de Pilates. Né? Saber colocar na sua aula não só os exercícios, mas também toda a filosofia e os princípios do método. O método Pilates tem esse de solo, né, que eu acabei de falar, que são os exercícios de solo que a gente pode fazer em casa, mas também tem os equipamentos, né? E qual a diferença de fazer o Pilates com equipamentos do Pilates de solo? Então, quando a gente fala o Pilates completo, né, a formação completa em Pilates, todo os equipamentos, enfim, os acessórios. Então, na verdade, o completo que as pessoas entendem é usar os equipamentos, com molas, usar os acessórios, mas também se inclui os exercícios de solo. E uma das coisas que me chamou a atenção em 2020 é que muitos instrutores de Pilates que têm estúdio, que já dão aula há muito tempo, se viram com as calças na mão em 2020 porque não dominavam os exercícios de solo. E não dominavam, não é que não conheciam os exercícios de solo, não dominavam de não saber como adaptar para cada caso, né? Não sabiam como modificar o exercício sem deixar de ser Pilates, sem modificar demais, não tinham domínio sobre os exercícios, né? E isso é algo, dominar os exercícios de Pilates, seja nos equipamentos, seja no solo, é o primeiro passo, é primordial. Você não é um instrutor se você não domina. E não é só decorar a ordem, mas saber como adaptar quando tem determinado aluno. Seja um aluno iniciante, um aluno avançado, um aluno com dor, um aluno com lesão, um aluno, enfim, vários tipos de aluno que quem já está lá no campo de batalha atendendo sabe que tem diversos, apesar dos exercícios serem os mesmos, os equipamentos serem os mesmos, cada aluno tem sua particularidade. Muito menos esses instrutores que estavam ali com as calças na mão, de agora tem que dar aula de match, tem que dar aula online. Como é que eu vou fazer isso? Eu não estou tocando no meu aluno, como é que eu vou orientar ele? E tudo isso, todas essas ferramentas que a gente chama, estão dentro do método. Então, a gente vai ter uma aula só falando sobre essas ferramentas, né? Que vão te ajudar a dominar não só a aula online, mas também a presencial. E que são de extrema importância para conduzir uma boa aula de Pilates. Né? Principalmente aqueles instrutores que demonstram os exercícios, talvez não tenham domínio dessas ferramentas, do método como um todo. E não permitam também que os alunos sintam essa descoberta dentro deles, né? Descubram os próprios caminhos para achar o método. Tá? Então, percebam que tem muito mais atrás dos exercícios, né? E o solo, os exercícios de solo, são a raiz do método. É onde tudo começou, né? Então, quando o Joseph começou a desenvolver o método, ele começou por esses exercícios. Ele não tinha os equipamentos, ele não começou criando um equipamento, ele começou criando movimentos com o corpo dele, em seguida com o corpo de outras pessoas. E a partir dali, ele começou a perceber que algumas pessoas têm certas fraquezas, certos desalinhamentos, e que precisavam de algo a mais para auxiliar elas nesses exercícios. E aí que Joseph começou a criar os equipamentos, acessórios. A primeira criação dele dentro do Pilates, dentro do método, né, foi o Foot Corrector, né? Depois um Reformer, mas primeiro foi um Foot Corrector, que é algo para um equipamento, para quem não sabe, é um acessório, que é uma base de madeira e tem um côncavo de metal com duas molinhas que você comprime, que são as únicas molas dentro do método que se comprime. Todas as outras a gente abre, né? A gente tenta aumentar a mola, e nessa única que a gente pressiona a mola e faz trabalho de pés ali em cima desse acessório. Foi o primeiro que ele criou. Mas antes disso, era o solo. Por que ele criou esses equipamentos? Só 2 equipamentos, só 2
dois pontos, dois lugares dentro do método, tem uma sequência de exercícios, que é o mat, que é o solo, e o reformer. Todos os outros acessórios e equipamentos, eles não têm uma sequência de exercícios, eles são o que a gente chama para casos específicos, né? Cada pessoa tem uma necessidade específica e vai para aquele equipamento. Mas se acredita, né, analisando a história do Joseph, lendo as biografias, como que foi montado o método, é que, primeiro, ele criou os exercícios de solo. Em seguida, ele criou os acessórios, os equipamentos, na verdade, o reformer e esse acessório, para ajudar nos desalinhamentos, começando dos pés, começando da base, do quadril, do abdômen, né? Para daí, então, ele começar a desenvolver todo o restante. Então, pensando numa lógica dentro do método, os acessórios, ou as cadeiras, os outros equipamentos, auxiliam no desenvolvimento dos exercícios do reformer. E o reformer auxilia no desenvolvimento dos exercícios do mat. Porque se a gente parar para analisar, o mat não tem nenhum suporte, não tem nenhum auxílio. Né? É o corpo livre no espaço se movimentando, com toda a ação da gravidade atuando. Já no reformer, a gente tem todo o equipamento apoiando o corpo, tem as molas que criam uma resistência, mas elas também dão uma assistência. Né? Em todos os outros equipamentos também tem esse suporte, e à medida que o aluno vai evoluindo, a gente vai levando ele para equipamentos e acessórios que têm menos suporte. Os próprios exercícios que são iniciantes têm mais apoios, intermediários menos avançados, o aluno fica em pé em cima dos equipamentos. Então, tem essa evolução que nos leva a sair desses apoios. E quem é que não tem nenhum apoio e que é o corpo livre se movendo no espaço? É o mat. Então, o mat, os exercícios de mat, eles são completos, eles são desafiadores e desenvolvem o corpo do aluno como um todo. São a raiz e a base do método. Tá? Para quem que serve os exercícios de mat? Já que eles são, né, pensando assim, do início para o final, eles são o objetivo final, talvez então seja para um aluno avançado somente, um aluno que não tem dor, que não tem lesão? Não. Os exercícios de mat foram pensados para todos, né? Qualquer pessoa. No reformer, a gente tem um pouco mais de dificuldade, porque ele tem as medidas específicas de uma pessoa que não é muito alta, que não é muito larga. Né? Quando a gente recebe um aluno que é mais alto, muito largo, a gente tem que adaptar aquele equipamento para poder atender esse aluno. Então, esses equipamentos têm um pouco mais de restrição. A gente tem que modificar alguma coisa para poder trabalhar nele. O mat, a gente não precisa de nenhuma modificação. O solo é livre, o espaço é livre. A gente precisa construir o exercício para cada aluno. Então, se o aluno tem uma determinada dor, eu vou restringir alguns movimentos até que a dor dele acabe. Se o aluno tem algum tipo de lesão e não vai conseguir fazer um movimento, a gente tem que adaptar aquele movimento. Né? Então, a gente acaba que para determinados casos especiais, a gente vai ter uma aula só de casos especiais, eu tenho que fazer algumas modificações. Mas o mat Pilates em si, todos os exercícios que o Joseph criou, tem adaptações e modificações necessárias para cada tipo de cliente. Então, é para todos, sim, para todos praticarem. Quem que pode trabalhar com Pilates? Eu quis trazer esse ponto aqui para a gente deixar bem claro, né? Como é que funciona o método Pilates e qual a minha opinião quanto a isso também. No Brasil, especificamente no Brasil, quem pode dar aula de Pilates são fisioterapeutas e profissionais de educação física. Profissionais da dança, enfermagem e outros, né? Eu só sei esses dois, mas estão também buscando seus direitos para poder atuar na área, porque a princípio tem curso, aprendem sobre anatomia, movimento, então seriam a área do movimento. Tem uma questão burocrática por trás disso, na legislação brasileira, de CREF, CREFITO, enfim. Eu não vou entrar muito nesse assunto, mas eu quero que vocês saibam, para quem não tem muita intimidade com o método fora do Brasil, é que fora do Brasil, qualquer pessoa pode trabalhar com o método Pilates, como é no yoga hoje no Brasil, né? Qualquer pessoa pode fazer uma formação de yoga e começar a trabalhar com yoga. Então, fora do Brasil, Pilates é assim também. Uma das melhores mulheres que eu conheço de formação de Pilates, uma é arquiteta, a outra é engenheira, de alguma engenharia, não me recordo. Então, tem profissionais de outras áreas que fazem curso de Pilates, se aprofundam no método e trabalham tão bem ou mais do que um profissional da área da saúde ou do movimento.
Isso fora do Brasil. Dentro do Brasil, a gente tem essas restrições. Então, para quem tem um estúdio de Pilates, essas questões legais são importantes. E para quem vai atuar no método e não é de uma dessas áreas, saiba que sim, talvez tenha que enfrentar essa questão da legislação, né, brasileira. Mas, enfim, eu só queria trazer esse ponto para que quem não é da educação física, fisioterapia, ou não é da dança, porque a dança ainda tem, dança e enfermagem ainda tem esse viés, mas que se quer trabalhar com método vai ter que correr atrás, porque aqui no Brasil tem essa restrição. Não vou dizer nem que é certo, nem que é errado, eu acho que tem os pontos de vista de cada caso, mas saibam que fora do Brasil não é assim, que é diferente, tá bom? Bom, então, em geralzão, assim, deu para... Deixa eu tomar só um golinho d'água. Deu para perceber que o método, ele não é só uma ginástica, ele é uma ginástica para o corpo, ele tem que ser algo vigoroso, mas não é só exercício, não é só botar ali os exercícios e botar para fazer. Não é o exercício pelo exercício, né? Ele tem uma intenção, ele tem uma filosofia por trás dele, ele tem algo que é um pouco mais do que só um movimento. E diferente do que, por um tempo, se falava, né, de que o Pilates clássico era perigoso, que lesionava, na verdade não existe um Pilates perigoso. Palavras de Jay Grimes, que é um dos discípulos de Joseph, não existe um Pilates perigoso, existe um Pilates ruim. Tá? Então, uma pessoa que não dá uma aula com todo o embasamento filosófico, todos os princípios, né, com toda a intenção que tem o método, aí sim pode acabar lesionando um aluno. E qual a solução, né? Se isso acontecer, né? Bola para frente, bora estudar. Não adianta também ficar ali chorando pelo leite derramado. Faz parte, eu por sorte, eu digo que é sorte, eu entrei dentro do método já por uma formação clássica, que me deu uma boa base, mas eu entendo que nem todo mundo tem essa oportunidade, porque é uma formação muito cara, tem um alto investimento, né? Eu fiz um curso que era de fora do Brasil, era de Nova York, da Power Pilates, se pagava em dólar, mas eu entendo que nem todo mundo tem essa oportunidade já no início da carreira, acaba não tendo também muita informação, faz um curso ali que é muito raso, não dá informação, e aí acaba não conseguindo aplicar o método da melhor forma, né? Enfim, por que então eu vim trazer para vocês as oportunidades na era digital, né? E por que o Match Pilates eu vejo como uma das oportunidades na era digital? A gente viu em 2020, primeiro, esse boom do clássico. Através da onde? Do Match Pilates. Por quê? Porque qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode praticar o Match. Né? Não importa se você está em casa, eu inclusive estou fazendo essa live de casa e aqui é o lugar que eu trabalho, né? Eu atendo num estúdio de Pilates que não é meu, né? Eu sou uma das professoras do quadro do estúdio e todos os outros horários, eu trabalho 6 horas lá naquele estúdio, não dou 6 horas de aula, e na minha casa é onde eu faço os meus atendimentos, né? E eu percebi que ali em 2020 esse boom, né? A gente consegue perceber Instagram, Facebook, YouTube, todo mundo estudando o Match Pilates, exercício solo, sabendo como adaptar, enfim. E os alunos que migraram para o Match Pilates viram no corpo deles resultado. E essa facilidade de poder fazer de qualquer lugar do mundo. Lembrando que o Match Pilates, ele é a origem do método. Então, ali tem tudo. Trabalha o corpo todo. A pessoa que praticar o Match Pilates e não praticar os aparelhos, né, não fazer os aparelhos, não vai perder em movimento ou em ganho. Muito pelo contrário, o Match, ele trabalha o corpo de forma completa, né? E, além disso, não precisa de muito investimento. Hoje, quando a gente vai abrir um estúdio de Pilates, claro que não precisa ter todos os equipamentos, um de cada, mas pelo menos tem que ter. Se for atender em duplas, 2 reformers, se for em trio, 3 reformers. E os equipamentos não são baratos, eles têm um custo, um investimento alto. Fora o espaço, né, que a gente tem que deixar bonitinho o espaço, tem que ter cafezinho, a água, daqui a pouco tem que ter uma recepcionista, ou investir em um software que faça agendamentos de aulas, tem o ar-condicionado, né? Então tem aluguel do espaço, segurança, às vezes tem que ter seguro, enfim. Investir no espaço físico como um estúdio de Pilates tem um investimento alto,
que pode dar um bom retorno, mas a gente viu que, dependendo do período que a gente está, pode ser um risco, né? Quantos estúdios fecharam nesse ano de 2020, e a gente já passou também anteriormente por um período de crise, e que as pessoas acabam cortando o exercício, né? Muitas vezes elas retornam, principalmente se você não criou um vínculo, e eu vou falar sobre isso também, né? Sobre os clientes, mas se você não criou um vínculo com o aluno, provavelmente quando você fecha o estúdio, ele não vai continuar fazendo aula com você. Agora, se você criar um vínculo, um bom vínculo com seus alunos, e aí você consegue migrar ele para outra modalidade que você vai fazer, se vai ser online, ou se vai ser em casa, na sua Comet, né? E, enfim, não vou entrar muito nesse assunto, porque vai ter uma aula só sobre isso, e eu não quero me prolongar demais aqui, tá? Então, tem essa vantagem do Match Pilates. Por que eu vejo ele como uma grande oportunidade da era digital, que é o que a gente está vivendo e nos próximos anos? Porque não precisa de um grande investimento, você não precisa ter um estúdio de Pilates, pode atender de qualquer lugar. Então, né, se você sair de férias e ir para um lugar que tem uma boa internet, você vai conseguir dar suas aulas, se você quiser, né? Eu tive muitos colegas que, durante esse período de distanciamento social, foram para a praia fazer uns atendimentos da praia, os próprios alunos na praia, fazendo aulas na praia. Você pode atender em diferentes modalidades de aula, tanto o atendimento personalizado como aulas em grupo, né, funcionam muito bem no Match, seja no presencial como no online. Então, eu vejo que o Match Pilates dá um leque de possibilidades, né? Pode atender individual, pode atender em grupo e pode atender tanto presencialmente como no online. No online também dá para atender em grupo, mas eu prefiro não. Uma opção minha, eu trabalho no individual, trabalho somente individual no online, porque eu não consigo ver o aluno de todas as posições, né? Ter aquele olhar de diferentes lugares, acaba que às vezes a conexão do aluno está muito boa. Enfim, é uma opção minha, mas é possível sim fazer aula em dupla também, tá? Ou em dupla, ou em trio, enfim. Mas eu prefiro deixar essas aulas em grupos de 5, 10 pessoas, somente para atendimento presencial. Mais do que 10 pessoas não tem como. Não, olha, precisa daí ter 2 instrutores juntos, quando a gente fala em qualidade. Agora, se você quer fazer aula só para fazer, então, é aquilo que eu disse, nem precisa estar aqui, porque aqui eu vou me aprofundar além dos exercícios de Pilates, eu vou falar além do que só o movimento. Eu quero trazer a filosofia, os princípios, como montar uma aula, como pensar uma aula, como corrigir o aluno, voz de comando, tato, tudo, tá? Essa que é a gente vai realmente penetrar no método. Então é isso, gente. Essas são as minhas percepções do método baseado no que eu vivi, tá? Então eu entrei no método Pilates, eu comecei a estudar o método pelo Match. Eu acho que o Match Pilates, ele é a porta de entrada dentro do Pilates. É onde tudo começa e, na verdade, é onde tudo termina, né? Quando a gente vai trazer um aluno pela primeira vez e não conhece, a gente coloca ele no Match para ver como é que esse corpo se movimenta, para depois levar para os aparelhos. E a nossa intenção é que ele consiga fazer os exercícios do Match, né? Então, diz que quando um aluno chegava para o Joseph, ele fazia a pessoa se movimentar no Match, via o movimento não estava ruim, ia lá, fazia todos os sistemas de equipamentos, voltava para o Match, repetia aquele exercício. Se ainda não tivesse bom, ele ainda fazia mais exercícios. Se tivesse bom, aí sim, seguia adiante. Tá? Então, o método de solo foi onde eu comecei a estudar em 2011. Minha primeira formação foi do solo. Então, é uma boa porta de entrada para o Pilates, caso você não saiba nada de Pilates. E depois, na sequência, em 2014 para 2015, eu comecei a fazer aulas e comecei a formação dos equipamentos. Então, daí eu fiz o sistema completo, solo, equipamentos, acessórios, tudo. E sempre trabalhei com o Match em paralelo e durante as minhas aulas, durante as minhas sessões. Então, tem, às vezes, dias que os meus alunos vêm fazer aula de Pilates e que a gente faz o solo. A gente não vai em nenhum equipamento, a gente vai no mat fazer exercícios de solo. Tá? E em 2020, quando os estúdios de Pilates fecharam, o estúdio onde eu trabalho fechou também, muitos alunos permaneceram fazendo aula no Match. Alguns alunos são novos, que eu atendo até hoje, na verdade. Quem começou a fazer aula de Match comigo, continua fazendo aula comigo. Acho que uma aluna voltou para o estúdio, porque tem essa facilidade, não precisa sair de casa,
né? Não precisa se deslocar, então não gasta com gasolina, não perde tempo de deslocamento. Então, é uma vantagem o Match Pilates. Muitas pessoas viram isso como um benefício, gostaram, viram resultados, viram evolução e permanecem. Então, em 2020, eu simplesmente abortei a ideia de abrir estúdio de Pilates, que era o meu foco, mas sempre com aquela restrição, sempre com aquele pezinho atrás pelo alto investimento. Eu já não sei mais se algum dia eu vou abrir um estúdio, talvez quando eu tiver assim, ó, não tem mais nada para fazer, porque assim, 2020 me mostrou que o Match Pilates é o carro-chefe do método. E provavelmente em 2011, por mais que agora a gente teve essa notícia boa da vacina, provavelmente em 2021, é louca, provavelmente em 2021 isso vai continuar, né, das pessoas ainda terem esse medo como é que é? Esse receio, né, de sair de casa, ou de estar em contato com outras pessoas. Então, talvez aulas em grupos, em quartetos, em trio, tenham que se tornar aulas no máximo em duplo individual. Eu hoje já trabalho só em duplo individual, mas para quem trabalha com mais alunos, talvez tenha que repensar a forma de atendimento, porque eu acho que em 2021 as pessoas ainda vão estar um pouquinho mais receosas, e quem experimentou o atendimento online e foi bem feito esse atendimento, não volta tão cedo para o estúdio, ou pelo menos vai querer fazer em paralelo o atendimento presencial e o Match Pilates em casa. Tá? Então, eu vejo que, pela minha experiência, esse é o Match Pilates é o que vai ser o futuro aí, de um novo leque de opções, tá? Mas pelo menos é onde a gente começa a aprender o Pilates clássico, é através do Match, tá? E aí algumas pessoas podem levantar alguns questionamentos. Fran, mas aprender online funciona? Como é que faz com os alunos que têm dores, lesões, as gestantes? Será que elas conseguem fazer o match online? Então, assim, gente, o Pilates online funciona, tá? Eu tenho essa resposta positiva, porque eu tenho os atendimentos que eu fiz, não só os atendimentos de forma individualizada, mas para quem já me segue antes, em 2020, eu abri a oportunidade de fazer um curso online, que era voltado para pessoas que querem praticar o Pilates, né, para aluno, para o cliente final. E entre os clientes, algumas pessoas nunca tinham feito Pilates na vida, inclusive eu fiz entrevista com uma delas, que é a Mônica. Tá disponível no meu YouTube, no Instagram, no IGTV, no Facebook. Ela nunca tinha feito Pilates, começou do zero, e ela faz Pilates hoje, faz muito bem. Então, sim, é possível, o online funciona, mas para isso você tem que ter uma boa base. Um instrutor de curso raso, de pouca informação, no online não vai saber o que tem que enxergar, o que tem que procurar, o que tem que corrigir. Mas se tiver uma boa base, um bom olhar, olhos de professor buscando o que precisa, qual é a fraqueza, qual o desalinhamento, o que precisa melhorar no seu cliente, sim, dá resultado, sim, funciona. Para alunos que têm dores, lesões, gestantes, eu vou entrar nesses assuntos numa única aula, vai ter uma aula que vai ser sempre essa sexta-feira na outra, vai ser a nossa última aula dessa série, que eu vou falar exatamente sobre questões de dores, lesões e gestantes. Mas sim, alunos com dor, com lesão, gestantes, podem e devem fazer o match. Então, eu tenho alunos que têm dor de lombar, hérnia na lombar, cervical, ombro, joelho, tornozelo. Tem uma gestante aí que está com 33 ou 34 semanas, tá? E vou dar aula para ela hoje. Faz o Match Pilates. Então, sim, pode e deve fazer o Match Pilates. No atendimento online, vale a mesma coisa que eu falei antes. Tem que ter uma boa base, tem que ser um profissional que domine o método, domine as ferramentas de trabalho, os princípios do método, e tudo isso a gente vai conversar aí durante a semana para vocês entenderem um pouco melhor o que são essas ferramentas, esses princípios e tudo isso, tá? Inclusive, então, essa aula que eu falei que a gente vai focar nesse tipo de público, nesse tipo de cliente que tem dor, lesão, gestante, enfim. São os casos especiais, tá? Agora, eu anotei aqui para não esquecer, tá? Mas tem uma frasezinha que quem não é do Pilates clássico ou não sabe nada de Pilates costuma falar. Mas Pilates clássico, ele é
é repetitivo, né? Monótono. É só aqueles 30 exercícios, 34 exercícios que o Joseph Pilates criou, nem sabe às vezes quantos exercícios foram. Primeiro, não são só os 34 exercícios que o Joseph Pilates criou. Tem toda uma série de exercícios que os elders, né? Como eu falei, esses anciões, esses discípulos do Pilates também desenvolveram, e também é Pilates clássico. E todas as adaptações, variações que eles fizeram, desmembramento desses exercícios também. Então, não é repetitivo, não é monótono, mas sim é um treinamento. Então, não vai acontecer de fazer uma aula num dia, outros exercícios, outro dia outros, não. Com um bom treinamento, né? Se a gente pensar num atleta de boxe, né, por exemplo, ele tem aquele golpe que ele é o especialista daquele golpe, que o adversário já sabe que se aquele cara der aquele golpe, ele tá ferrado, perdeu. É isso, gente, é treino. O que ele faz? Ele treina aquilo até ficar craque. Não é diferente com qualquer tipo de treinamento. No Pilates não é diferente. Um aluno não vai um dia fazer um 100 e daqui um mês fazer o 100 de novo. Ele nem vai lembrar o que é aquele exercício. Então, toda aula tem que ter o 100, toda aula tem que ter o roll-up, toda aula. Mas não precisa ser sempre o mesmo 100, nem sempre o mesmo pull-up. Por um período de treinamento, ele vai precisar repetir. Quando ele ficar bom naquele 100, a gente vai lá e dá uma evoluidinha no exercício. Mas tudo isso vocês vão saber também agora nas próximas aulas, tá? Eu não quero também entregar tudo. Mas então saibam disso, que os exercícios podem ser os mesmos, é uma repetição, né? Não tem essa variação de exercícios, mas os movimentos nem sempre serão os mesmos e não será nada monótono a aula. E eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas como, certo? Bom, então, para conseguir tudo isso que eu falei, entender o método, aplicar o método dessa maneira, não é fazendo cursos rasos que não aprofundam na prática, né? Só passam os exercícios. Então, vocês precisam sentir, né? O instrutor de Pilates precisa sentir os exercícios no corpo dele, sentir essa transformação no próprio corpo, para saber dizer para o aluno o que ele tem que sentir, qual é a transformação que ele tem que perceber no corpo dele, saber como falar, criar analogias. Como é que eu vou criar analogia de uma coisa que eu nunca senti, que eu nunca percebi, ou que eu não senti o suficiente para poder explanar em palavras, poder, né, arranjar meios de me comunicar com o meu cliente e ele entender. Então, precisa sentir a transformação no próprio corpo, treinar bastante, não pode fazer um curso e nunca mais tocar naquele material, tem que estar em constante estudo, fazendo cursos de educação continuada, né, continuar sempre se atualizando, até porque um curso que é iniciante, intermediário, avançado, dificilmente a gente vai pegar um cliente avançado, a gente começa com clientes iniciantes e leva um determinado tempo para esse aluno chegar no avançado. Então, de que adianta fazer o curso completão avançado e aí quando chega no avançado não toca no material, não lembra da sequência, não evolui com o aluno, daí sim a aula talvez se torne monótona e chata. Então, precisa estar em constante atualização para saber como outros instrutores trabalham, outras dicas verbais, outras formas de conduzir uma aula e aí começar a montar o seu próprio repertório de dicas, de analogias e até maneiras de adaptar ou variar os exercícios, tá? Bom, como então que a gente vai começar a entrar no Método Pilates e se tornar então esse instrutor que domina os exercícios, as dicas, todas as ferramentas de trabalho? Eu acho um bom número de 10 a 15 aulas antes de decidir vou trabalhar com Pilates clássico. Praticar, sentir. 10 a 15 aulas ali para ver e descobrir, olha, esse método é para mim, é com isso que eu quero trabalhar. Antes de aprender a dar aula, eu acho que é importante praticar e sentir antes de começar a dar aula e até mesmo antes de aprender a dar aula. Tá? Então, é primordial sentir, experimentar no próprio corpo os exercícios de Pilates, tá? E praticar sempre. Não é porque fez o curso, terminou a formação lá, terminou. Não, praticar sempre. Tá? No começo, se puder, todos os dias. Depois, quando já for um instrutor experiente, uma vez por semana, um treino completo é o mínimo. É o mínimo. Aí, nos outros dias de semana, pega uma sequência, um equipamento, um acessório, algo que precisa ainda treinar, estudar, né, para continuar se atualizando. Mas um treino, assim, de 1 hora, 40 minutos, uma vez por semana já é suficiente. Mas quando você está começando, como está no início, se der para treinar todo dia,
Porque lembra que eu falei que tem que dominar, né? Tem que dominar o exercício, tem que dominar todo o método, né? Todas as adaptações, variações. Então, é importante ter bastante treinamento. Estar aberto a aprender, né? Porque eu vejo que às vezes as pessoas veem outro instrutor falando, ou um workshop, e não vem com o coração aberto, vem já apontando críticas. Ah, mas esse exercício aí pode acontecer isso, aquilo. Isso aí eu acho muito perigoso. Ou, eu faço diferente. Enfim. E tem muito disso, né, no método Pilates, de que o instrutor ele tem que tomar uma decisão com o aluno. Então, uma das ferramentas de trabalho é a nossa intuição, como professor, de enxergar naquele aluno o que ele precisa e o que ele pode, e às vezes até o que ele quer, porque o que ele precisa nem sempre é o que ele quer fazer, né? Então, tem que ter essa sensibilidade do instrutor de escolher por onde começar, né? E cada instrutor vai decidir, eu vou começar com ele vou fortalecer mais a região de abdômen dele, vou trabalhar mais essas flexões dele. Outro pode ver, não, eu vou trabalhar mais a postura, o peito. Se é um instrutor experiente, é fácil de tomar, não é fácil, mas assim, a gente bate o olho e decide, vou começar por ali. Quando a gente está começando, a gente nem sempre sabe qual o caminho ideal, por onde começar. E aí, isso eu vou explicar para vocês também numa outra aula, por onde começar, qual é o primeiro passo, quando a gente olha para um aluno, qual é o passo a passo que tem que fazer, tá? A gente vai falar nisso numa outra aula. Mas eu acho que é importante isso, estar aberto a aprender, mesmo quem já tenha feito curso de formação, acho que principalmente quem já fez um curso de formação e às vezes se fecha, né? E é importante aprender, nem que seja o que você não quer fazer, mas é importante estar aberto para esse tipo de informação, tá? Já falei, então, dessa sensibilidade de usar o seu termômetro nas aulas, saber quando o aluno está fazendo aquela cara de sofrimento, talvez seja a hora de baixar, quando o aluno está tranquilo demais, talvez seja a hora de evoluir um pouquinho. Sempre errar para menos, né? Então, por exemplo, como eu dei o exemplo, mas será que com pessoas que têm dores, lesão, dá para usar o Mat Pilates? Dá, mas procure sempre errar para menos, nunca para mais. Agora, se não é uma pessoa que tem nenhum tipo de lesão, dor, não subestime o seu cliente. Não parta do princípio que ele precisa de um travesseirinho para a cabeça, que ele não vai poder fazer o 100. Não parta do princípio que ele não pode, né? Usa o seu termômetro, experimenta, tá demais, para o movimento, vai para o próximo, né? Então, não parte do princípio que ele precisa de uma adaptação, né? O objetivo final sempre é chegar no movimento completo, um movimento ideal, como o Joseph Pilates criou, né? Então, o mínimo possível de adaptações e o máximo possível de atenção, né? Fique de olho no seu aluno para não correr o risco de errar para mais. Bom, a gente tem pouco tempo, mas eu separei aqui algumas coisas que vocês já podem colocar em prática a partir dessa live. Uma delas eu sempre indico, muita gente já deve conhecer, mas eu acredito que sempre tem alguém que não saiba ainda o livro do Joseph Pilates. Joseph Pilates criou 2 livros, que então, são em inglês, né? Mas tem em português a tradução, tá? Que é o Your Health, Sua Saúde, e o Return to Life, que foi traduzido como Retorno à Vida pela Contrologia. A gente tem em português esse livro, que é um combo dos 2, tá? Tá os 2 livrinhos aqui, juntos. É importante, eu diria que assim, é essencial quem trabalha ou quer trabalhar com Pilates, fazer a leitura desse livro. Para quem não... esse livro não é um alto investimento, eu olhei pela Amazon, tá uns R$50, mas eu fiz a leitura da primeira parte do livro, tá no meu canal no YouTube, a série se chama Senta que lá vem a história, eu li capítulo por capítulo e comentei um capítulo do livro. Eu acho que é muito importante, né, fazer a leitura desse livro. Ali explica tudo que Joseph Pilates acreditava para a saúde, de forma geral, e dentro do método dele. Participem das lives, eu acho que já deu para entender que eu vou dar muito conteúdo, são 10 encontros, e nesses encontros a gente vai começar em assuntos específicos, tá? E a gente vai bater cada assunto e aprofundar em cada assunto nesses nossos próximos encontros. Quem não se inscreveu no workshop ainda, se inscreva, participa do workshop, já disse que o link tá no meu perfil do Instagram e no YouTube e no Facebook, eu botei na descrição do vídeo. E eu quero colocar, então, aqui uma prática, não sei se todo mundo vai poder participar e fazer junto comigo os exercícios, eu vou fazer uma prática curtinha, só um match básico do básico do básico,
aquele match que a gente faz antes de levar o aluno para o reformer, no começo da aula, tá? Vou fazer esse matchzinho curtinho, são poucos exercícios, mas que tem tudo que a gente precisa para começar o dia bem. Como é um match básico, bem curtinho, é um treininho que dá para fazer todos os dias. Então, eu vou tentar fazer em menos de 15 minutos, tá? Já vi que é 2h15. Eu queria fazer no máximo dos máximos 1 hora aqui de live. E eu até fiquei na dúvida se eu colocava ou não essa aula prática, mas eu vou colocar, porque eu falei tanto do Match Pilates, que é bom, que é isso, que é possível, que é aquilo, né? Então, eu vou fazer aqui com vocês o Match básico, que são exercícios básicos do Match. Eu não vou fazer adaptações, como eu falei, as adaptações são importantes e necessárias quando é um aluno com lesão, com dor, gestante, né? São os casos especiais. Então, quem for caso especial, talvez seja melhor só observar ou fazer só aquilo que consegue sentir o dor não segue no movimento. Mas eu vou fazer um match básico sem adaptação. E das próximas aulas a gente vai discutindo e falando sobre adaptações. Para cada aula vai ter uma temática. Olha, um fluxo. E aí vocês podem entender melhor como desmontar, desmanchar esses exercícios, recriar eles, adaptar eles, tá bom? Então vamos lá. Vai ser um treininho rapidinho só para quem não conhece ainda o match, de repente, né? Não sei se todo mundo conhece, mas para a gente praticar um pouquinho e entender o que é o match Pilates. Primeiro de tudo, tá? No match, na aula de Pilates em geral, no clássico, a gente tem a ideia de terminar a aula em pé. Tá? Então, tem uma maneira de sentar e levantar. Que eu vou colocar aqui hoje, porque como eu falei, eu não vou adaptar muito, mas que com o aluno talvez eu não comece fazendo esse sentar e levantar, tá? Mas aqui com vocês eu vou fazer, que é a cruzando a perna, braço na frente, e aí senta com controle, sem bater as costas no chão. E aí, não deita também se jogando, né? Deita sequenciando a coluna. E aqui, a gente pode dar uma espreguiçadinha antes de começar, alongar o corpo todo. E vamos entrar no 100. Bombeando o braço, inspira contando até 5 e expira contando até 5. Puxa o ar, 1, 2, 3, 4, 5 e solta o ar, 1, 2, 3, 4, 5. 3. De preferência a respiração pelo nariz. 4. Aprofundando o abdômen para dentro e para cima. 5. A lombar bem apoiada no chão. 6. Braços e pernas compridos. 7. 8, 9 e a última. 10. Deitou e vamos para o roll-up. Inspira, vem subindo o braço, peito e cabeça. Solta o ar e alonga a coluna na frente. Inspira, vem retornando. Solta o ar, sequenciando a coluna. Inspira, vem subindo. Solta o ar, alongou. Inspira, vem voltando. E solta o ar, sequencia. Agora um pouco mais de fluidez. Mais 2. Última vez. Terminando, vou fazer um online circle. E vou circular a perna 5 vezes num sentido. E 5 no outro sentido. Terminando, troco pernas no ar. E vou tentando fazer esse círculo sem perder o apoio do meu quadril do chão e dos ombros. Inverto sentido. Terminando, vou subir no roll-up. E vou pro roll like a ball. Rolo e volto. 10 vezes, dando essa equilibrada quando eu volto. Massageio a minha coluna. Mantenho o calcanhar pertinho do bumbum. Testa perto dos joelhos.
Só mais uma vez. E aí já vou entrar no primeiro abdominal single leg stretch, solto o ar, inspiro, solto o ar. Vou puxando bem uma perna, alongando bem a outra, mandando os ombros bem para baixo, umbigo para dentro e para cima. Vou fazer 8 e já vamos entrar no double. Inspiro e alongo e volto, abraço a perna soltando o ar. Inspiro e alongo e volto, solto o ar. Inspiro e solto o ar. 3, 4, 5. Trabalha as oposições. 6. Aprofunda o centro de força. 7. 8. E já vamos para a tesoura. Puxo a perna direita 2 vezes. Depois a perna esquerda 2 vezes. 1, 2. 1, 2. 2, 1, 3. 4. 5. 6. Quadril bem pesado no chão. 7. 8. E aí deitou. Estendo as pernas no colchão. Braços para o teto. E vamos subir no rolante. Só mais 2 exercícios. E a gente finaliza essa partezinha. Inspire e cresce a coluna. Spine stretch forward. Solta o ar longa lá na frente. Volto inspirando e crescendo a coluna. Solta o ar, aprofunda o abdômen e alonga. Inspire e cresce. Expire e alonga. Última vez. Termino crescendo. Torço para o sol. Alcanço e faço 3 aprofundamentos nessa torção. Volto ao centro, cresço, torço e alcanço aprofundando na torção. Inspira no centro e expira no alongamento. Inspiro e expiro. Só mais um para cada lado. Última vez. E terminei. E aí eu posso terminar em pé, porque já sou uma aluna avançada. Cruza a perna aí. Finalizei. Gente, essa aula, para um aluno que está começando do zero, não vai ser assim, né? Logicamente, eu só realinhar as câmeras aqui, para não parecer que eu estou olhando para um lado e para o outro. Então, ó como é fácil o Pilates. Ó como é cansativo, repetitivo. Suando, ofegante. E é assim que tem que ser uma aula de Pilates, tá? Então, não é só alongamento, não são exercícios parados, é em movimento. Trabalha muito a respiração. E nem todos, né? Vocês podem ter percebido que nem todos eu falei da respiração ali. Mas para um aluno que está começando, eu não vou fazer desse jeito o exercício. Eu vou construir esse exercício com esse aluno, indo passo a passo, tá? Tem como desmembrar esses exercícios até construir dessa maneira, que é na maneira avançada, tá? Então, claro que ele não vai fazer aí, eu fiz em 10 minutos, então ele não vai fazer em 10 minutos, vai levar um pouco mais de tempo de aula para conseguir fazer toda essa série. Mas eu queria trazer para vocês essa prática, essa partezinha do MET, para vocês terem uma ideia, para quem não conhece o método, como é que ele é. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi feito com muito carinho, muita dedicação, pensado para vocês. Beijo, beijo. Obrigada. Tchau, tchau.